professor Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, ele vai dedicar a primeira parte dessa obra ao estudo do horizonte primitivo. E nesse período, o período mais arcaico, mais antigo, mais bruto da história humana, ele vai se referir às práticas, às primeiras experiências desse ser humano que interage com um meio hostil, buscando explicações de forma a transcender aquelas realidades materiais que ele comumente vivia. Herculano vai buscar na antropologia a explicação dos períodos da fitolatria, da adoração aos vegetais, os períodos da litolatria, da adoração às forças paralisadas da natureza, até chegar na idolatria. Se nós pegarmos Edgar Morin, um dos seus livros chamado Enigma do Homem, Morin se refere às sepulturas, aos túmulos de neandertais descobertos no Oriente Médio e que datam de em torno de 35 a 40 mil anos atrás. Nestas sepulturas estavam ali resquícios, indícios, vestígios de que os mortos haviam sido enterrados em posição fetal. E em outras sepulturas, inclusive, haviam vestígios de armas e de alimentos. Isto sugere, por parte dos especialistas, uma crença inicial na ideia da sobrevivência, aquilo que o próprio Morin vai chamar de transmortalidade. Ou seja, há um imaginário aqui, há uma espécie de intuição ainda primitiva a respeito dos fenômenos da vida, que coloca aquele ser inicial, há milhares de anos atrás, diante de situações de adversidades, de dificuldades que a própria existência o colocava, e que ele vai buscar então, dentro desses fenômenos intuitivos, dentro do próprio imaginário, explicações para dar conta de alguma forma dessas realidades. O que significa dizer, portanto, que há uma consciência objetiva que descobre a morte. E esse é um dado muito importante. Se nós temos uma realidade objetiva que descobre a morte, naquelas tribos há milhares de anos, aonde o ser humano, em dado momento, percebe que o outro elemento da tribo não acordou mais, e a partir daí ele tenta entender por que não acordou mais. Esta consciência, esse contato com esta realidade, vai também buscar numa própria consciência subjetiva alguma forma de explicação. Surgem, portanto, os ritos de passagem por ocasião da morte, formas utilizadas para tentar apaziguar estas iras ou estas relações com esse oculto, com esse mistério, com esses, talvez até uma linguagem mais nossa, com esses deuses que na mentalidade daqueles homens, daquelas mulheres há milhões de anos atrás, eram formas então de tentar diminuir ou apaziguar os sofrimentos, ou a dor, ou a morte, enfim, aquelas situações de angústia pelas quais eles viviam. Então, o mito, os mitos, enquanto construções desse imaginário, destas representações que o ser humano vai criar a respeito da realidade,
parte de um aspecto determinante, que é o próprio mistério. Quer dizer, o mistério que envolve a vida e que envolve o ser. É um mistério que vai desafiar o ser humano lá no início a construir os mitos. O mito passa a ser uma forma não só de explicar determinadas situações que aquelas pessoas não compreendiam, mas também os mitos se tornam formas de tranquilizar o ser humano, individual e coletivamente, diante da insegurança, diante do medo, diante da angústia, frente ao desconhecido. Logo, o mito ele tem uma estrutura que nós podemos chamar de uma estrutura dualista, que é o mito ele parte de questões materiais, objetivas, da vida, do cotidiano das pessoas, mas o mito também tem a sua feição transcendente, que alguns antropólogos chamam de, entre aspas, sobrenatural, né, de transcendência, que estabelece essa relação entre o homem, né, com algo mais, com forças da natureza, então, com as quais ele busca se comunicar, para tentar, se não apaziguar os seus desafios, pelo menos, né, tentar estabelecer uma relação de conforto ou de alguma resposta para os mistérios que envolviam a sua existência. A palavra mito, ela do grego, né, se refere a o que se diz. A palavra, portanto, mito, o mito antecede, né, a escrita. Então, os mitos gregos, eles eram recolhidos pela tradição oral, né, e eram transmitidos de geração após geração. Tá? Eram transmitidos pelos ambulantes, pelos poetas, né, que andavam pelos vilarejos, pelas tribos, enfim, depois pelas cidades, né, com os seus relatos, que recitavam em praça pública os seus poemas, né, e um desses ambulantes, supostamente, né, um desses que é considerado um poeta, né, foi Homero, que se tributa a ele, né, as narrativas poéticas que se referem à Guerra de Troia, por exemplo, né, da Ilíada e da Odisseia, marcadas por heróis que têm uma representação de Deus e de homem, né, faz essa mistura que estabelece essa narrativa, né, sobre a ação dos deuses com os homens, enfim, né, todo esse contexto que faz parte do universo cultural e mental do mundo antigo, né, especialmente aqui do mundo grego. Então, os mitos, o mito possui algumas funções, né? Uma delas é de fundar uma determinada realidade. Explicar a existência, né, fazendo remontar aos deuses, aos heróis, a história do próprio grupo, né, a história da qual esse grupo vive, né, e, portanto, os mitos eles demarcam uma espécie de dinamismo desses grupos tribais, no sentido de dar explicações ou de fornecer elementos, né, que vão definir caminhos da existência e que vão estabelecer comportamentos que são válidos ou comportamentos que não são válidos. Se nós imaginarmos aqui, né,
os mitos gregos, nós vamos pegar aqui o mito de Pandora, que conta mais ou menos o seguinte, existem algumas versões, mas ele trata de uma narrativa aonde Pandora era uma mulher muito curiosa e, em dado momento, o Zeus, que era um dos mais importantes deuses, né, do universo grego, ele então deixa a Pandora, solicita a ela que cuidasse de uma caixa enquanto da sua ausência, mas recomenda que de forma alguma ela abrisse essa caixa. E Pandora fica ali, né, imaginando o que poderia ter naquela caixa. Por que o segredo? Né? E dotada de uma curiosidade, imaginando talvez que ali dentro estivesse um colar de brilhantes, ou talvez até um sapato de salto alto, Pandora não se conteve. E ao abrir pelo menos uma fresta daquela caixa, ela se vê diante de algo que sai dali de dentro, que era tudo aquilo que envolvia sofrimento, dor, né? Desprezo, individualismo, tudo aquilo que é de ruim para o ser humano, de imediato sai daquela caixa. A própria morte. Né? E quando Pandora se dá conta disso, ela fecha rapidamente, e dizem que ali então ficou presa a esperança. Né? Mas, na realidade, o mito, em primeiro lugar, coloca a culpa dos sofrimentos na mulher, né? Porque ele, assim como a narrativa bíblica do Antigo Testamento, do Gênesis, vai colocar também a culpa dos sofrimentos na mulher, né? Essa narrativa de Pandora, esse mito de Pandora também. Mas tem um elemento interessante que é a questão da desobediência. Né? Ou seja, Pandora é uma mulher que, por sua curiosidade, desobedeceu à vontade ou à determinação de um Deus. Quer dizer, então os mitos, eles traduzem essas questões, tá? Esses princípios que vão demarcar a vida de um grupo. É importante também a gente lembrar que existe uma relação direta, íntima, entre mitologia e religião. Tá? O desenvolvimento da cultura humana não se pode, de certa forma, fixar um ponto aonde termina o mito e começa a religião. Tá? Porque em todo o curso da história, segundo a antropologia filosófica de Ernest Cassirer, em toda a história humana, né, a religião permanece ligada aos elementos míticos. Se nós nos voltarmos para a história grega, nós vamos identificar isso, nós vamos perceber essa questão. A história do pensamento grego, né, ela tem, e existem várias etapas do seu desenvolvimento. Né? Nós temos aí a própria formação do homem grego num primeiro momento, né, num período chamado pré-homérico, que é um período que vai do final do Neolítico, né, do período da pré-história, aí, do final da pré-história, ao começo das civilizações mais ainda tribais, né, civilização cretense, depois civilização micênica, onde vai haver uma série de invasões nesse território que será o território da Grécia, né, de povos como os aqueus, os eólicos, os jônios e os dórios. Né? Depois nós temos um período subsequente, que é o chamado período homérico, que é o período ali onde, então, supostamente teria vivido Homero, que é o período das narrativas da Ilíada e da Odisseia. E depois nós temos, então, um período chamado período arcaico. Esse período arcaico nos interessa mais especialmente, porque o período arcaico ele vai se dar aí o desenvolvimento de 4 coisas importantes.
para o nosso estudo. Vai se dar aí o período do desenvolvimento da escrita na Grécia, da moeda, das leis e da polis. Desses 4 elementos, nós vamos nos dedicar a 2 apenas. Tá? Depois desse período arcaico, apenas para a gente finalizar essa parte do esquema, né, dessa linha do tempo aí da história grega, nós temos então o período clássico, que é o período aonde vai se expandir a democracia, aonde a filosofia ela vai então se tornar uma filosofia socrático-platônica, o período de Sócrates e Platão, né? E depois do período clássico nós temos então o período helenístico. Mas vamos voltar então à questão dessa emergência do pensamento racional na Grécia com a questão da escrita. Isso se dá em torno do século VIII, entre o século VIII e o século VI. A escrita na Grécia, ela, diferentemente do Egito, ela vai surgir não como uma escrita sagrada. No Egito tinha os hieróglifos, que eram a escrita sagrada, né? Da forma como se entrava em contato com os deuses. Na Grécia, essa escrita não será sagrada. Os escritos, eles deixam de ser reservados apenas àqueles que detinham o poder. E passas a outras pessoas, poetas, se tornam também, começam a produzir os seus textos. E esses textos passam a ser divulgados nas praças públicas. Né? E na medida em que eles são divulgados, são publicizados, eles estão também sujeitos à discussão e à crítica. Como registro culto, então, né, a escrita ela vai exigir um rigor maior e uma clareza da sua produção. E isto vai abrir também um novo horizonte ao pensamento, né, que vai estimular o espírito crítico, a capacidade do ser humano ou do homem grego, né, passar a elaborar melhor o seu pensamento. Porque como não se escreve da mesma forma que se fala, a escrita ela vai exigir um nível maior de sofisticação na capacidade do ser humano expressar o seu pensamento. Então, a questão dos argumentos passam a exigir mais de um texto do que antes simplesmente dentro de uma linguagem oral. Então, esse é um aspecto importante, a questão da escrita grega. O outro aspecto que destaca Jean-Pierre Vernant, que foi um dos grandes estudiosos do pensamento grego, no seu livro As Origens do Pensamento Grego, o Vernant diz que a polis, desde o seu advento, né, entre os séculos VIII e o século VII da Grécia, marca o começo de uma verdadeira invenção da vida social. Porque agora a polis é a cidade grega, é a cidade-estado da Grécia. A Grécia ela se forma não como um estado unificado, mas como cidades que cada uma vai ter o seu poder, vai ter o seu governo. Tá? Os gregos são gregos, mas por questões culturais, pela língua, pelas crenças da religiosidade, mas do ponto de vista político, sobre os regramentos, sobre as leis, cada cidade vai ter a sua própria estrutura. Então, as relações entre os homens aqui vão se tornar mais originais, né? A polis ela vai ser um espaço aonde o pensamento começa a se emancipar, inclusive dos mitos. A polis é a cidade e na polis existe a ágora. A ágora é a praça pública.
E é esse espaço da praça pública que os escritores, que o cidadão grego vai começar a utilizar para expressar o seu pensamento, para debater ideias, para apresentar o contraditório, para discutir questões relativas à cidade, ao ordenamento da cidade, vai ter que argumentar, porque aí vai ser importante a oratória, a capacidade de falar em público, né? E isto tudo vai também ser publicizado, porque na medida em que tu está falando numa praça pública, tu estás falando para outras pessoas. Tá? Então a questão da política, do saber, dos valores, da poesia, dos textos, das narrativas, vão sendo colocados, né, através da arte da oratória para uma assembleia. Tá? E aí tem um aspecto fundamental também da palavra. Para o filósofo Luc Ferry, que é o filósofo francês, ele diz que o seguinte, foi exatamente, né, dentro dessa tradição republicana que os gregos, né, eles permitiram o aparecimento de um pensamento livre e emancipado das imposições associadas aos diferentes cultos religiosos e às diferentes narrativas míticas. Então, a filosofia ela vai surgir aí no século VI, aproximadamente, nas colônias gregas da Jônia, da Magna Grécia, né? E a filosofia representa esta emancipação do pensamento, desse pensamento mais livre, que vai marcar o início daquele grupo de filósofos que a gente vai conhecer como pré-socráticos, do período que, obviamente, como o próprio termo já diz, né, precede ao período da filosofia clássica. Então, cada filósofo passa a argumentar, né, sobre um determinado elemento que, a partir das suas concepções, poderiam explicar a vida e a matéria. Agora, não mais com fundamentação nas narrativas imaginárias do mito, mas no exercício do argumento, da elucubração, do debate, que visa construir um pensamento mais elaborado sobre determinados objetos. Então nós vamos ter, por exemplo, Tales de Mileto, né, nesse período, que para ele o principal elemento gerador da vida é a água, o que vai discordar Anaxímenes, que vai considerar que não é a água, é o ar, né, do qual discorda Demócrito, que para ele não é nem a água nem o ar, é o átomo, né, a menor porção que se poderia chegar a uma divisão de algo material. Tá? E o Empédocles, por exemplo, vai considerar que, na verdade, é um conjunto de elementos. A água, a terra, o ar e o fogo são os elementos importantes. Então, o pensamento grego, ele nasce não como uma unidade do ponto de vista filosófico, mas ele nasce como uma diversidade da reflexão. E esse é um dado extremamente importante que marca aqui a estrutura do pensamento filosófico, o debate, a reflexão. E aí, para a gente finalizar essa parte, eu gostaria de trazer aqui três ideias, ou melhor, duas ideias aqui sobre a origem da filosofia, uma em Platão e uma em Aristóteles. Para Platão, o filósofo é um sujeito que tem a capacidade de se espantar. Né? A filosofia nasce do espanto, desse sujeito que está diante de uma realidade, que se espanta diante dessa realidade e busca algo para tentar apaziguar esse espanto.
Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele vai dizer que a filosofia nasce da perplexidade. Tá? Então, o filósofo é alguém que, de forma perplexo, tenta fugir da sua própria ignorância. E a partir daí nasce a filosofia. Jean-Pierre Vernant, por sua vez, considera que a filosofia é filha da cidade, porque foi na cidade grega que a filosofia nasce. Então, o que nós temos aí é uma nova forma de pensar agora que vai se contrapor, vai se elaborar, se contrapor aos elementos míticos, mas não totalmente, porque para muitos filósofos ainda as narrativas míticas, como a gente vai ver depois, elas também vão estar presentes. Mas as explicações desta realidade, desses objetos, passam a encontrar na filosofia um pensamento mais elaborado, com argumentos, com discussões, e um pensamento autônomo, libertando-se aos poucos das narrativas míticas e religiosas que até então caracterizavam o pensamento humano, especialmente na Grécia.